Fala pessoal, bora comentar sobre a estratégia do dividendo inteligente para dezembro, porque o mês de dezembro, em geral, costuma acontecer muitos anúncios de JCP para as empresas serem beneficiadas com o pagamento de JCP, já que ele entra como uma despesa e esse ponto reduz o lucro tributável da empresa. Consequentemente, as empresas pagam menos impostos. Então, muitas empresas utilizam esse artifício para remunerarem o acionista e também pagarem menos impostos. Daí, a sugestão desse vídeo veio do membro do canal, então podem comentar aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Até o primeiro ponto, qual é o racional dessa estratégia do dividendo inteligente? O foco principal é tentar mapear o histórico de proventos para ter noção de em quais meses costuma acontecer o anúncio do provento de certa empresa. Então você tem noção que certa empresa anuncia para dezembro, outra para março. Então você pode antecipar e turbinar a sua posição em certa empresa, caso você ache que o preço esteja atrativo. Então você poderia juntar o útil ao agradável, preço interessante e a empresa próxima de anunciarem algum provento. Porém, um grande alerta: muito cuidado para não comprar só pensando no provento, porque, na maioria dos casos, você pode quebrar a cara tentando comprar apenas para especular. E aqui é para quem tem visão de médio a longo prazo, quer formatar uma carteira para gerar renda passiva e, com o passar do tempo, irá acabar montando uma boa posição em determinada empresa. E de tempos em tempos, você pode utilizar essa estratégia para turbinar a sua posição em determinada empresa e aumentar a sua renda passiva ainda para o curto prazo. E aqui tem um exemplo clássico, a BB Seguridade, que sempre anuncia para fevereiro e agosto de cada ano, e esse fato acontece desde 2013, que foi o IPO da empresa. E neste caso, estamos quase em dezembro, então tem muitas pessoas que já estão olhando para a BBSE porque a cotação tem caído, a empresa entregou lucros acima do que esperado e o mercado cogita que a empresa poderá pagar uns 11% de yield no próximo ano. Então você poderia utilizar dessa estratégia para formatar uma boa posição e turbinar a sua renda passiva no próximo ano. Até porque, nos próximos 14 meses, a BBSE pagará 3 proventos para fevereiro de 25, agosto de 25 e depois para fevereiro de 26, ou seja, 3 proventos em cerca de 14 meses. E se a empresa pagar uns 5% de yield para cada anúncio, podemos ter uns 15% de yield em 14 meses, o que seria um dividend yield elevado em pouco tempo. E a empresa ficaria entre as melhores pagadoras da bolsa. Mas aqui no vídeo eu vou comentar sobre 3 empresas que poderão anunciar e pagar para dezembro deste ano. E a primeira é a Petrobras, que já está dado. Temos 2 proventos em aberto. O primeiro deles foi esse provento extraordinário de 20 bilhões de reais, o que nos dá R$ 1,55 por ação. E a Datacom ainda segue em aberto, 11 de dezembro. Data de pagamento, 23 de dezembro, 1,55 por ação, o que nos dá quase 4% de yield na cotação atual. E fora esse provento, no dia 7 de novembro, a Petro também anunciou 17 bi em proventos, R$ 1,32 por ação, e também esse provento ainda possui a Datacom em aberto. Até porque a Datacom será no dia 23 de dezembro e o pagamento será feito no dia 20 de fevereiro e outro no dia 20 de março. Então, na prática, temos 3 proventos em aberto, o extraordinário com a Datacom para 11 de dezembro e outro para o dia 23 do 12. E se somar tudo, isso nos dá R$ 2,88 por cada ação, 7,3% de yield na cotação atual. Então, por isso que a Petro teve toda essa alta dos 35 para os 39, porque a empresa entregou um resultado acima do que o previsto. E também a Petro divulgou um bom plano de 2025 até 2029, estimando o crescimento, controle de custos, custo baixo de extração e também bons pagamentos de proventos. Então tudo isso tem feito o mercado se animar para a empresa. Fora isso, no médio prazo, a própria empresa prevê cerca de 50 a 65 bilhões de dólares em proventos entre o exercício de 2025 até o exercício de 2029. E se for o caso, hoje a Petro vale na bolsa uns 93 bilhões de dólares, então esse ponto representaria 50 a 70% de yield em 5 anos.
Então, na prática, até supondo uma piora no preço do petróleo e também um câmbio menor do que o patamar atual, a própria empresa está estimando que poderá pagar bons proventos e bem acima do que 10 a 13% de yield na sua média. Daí, se esse cenário acontecer, a Petro teria condições de pagar altos proventos olhando para frente. Então, para as pessoas que são sócias da Petro, caso esse cenário aconteça, certamente serão bem remunerados, recebendo bons proventos do seu investimento. Já a segunda empresa, que também deverá anunciar para dezembro deste ano, é a Ferbasa, FESA 4, e a parte boa é que tem acontecido um ponto de inflexão no resultado da empresa, porque aparentemente o quarto TRI foi um fundo para a empresa no quesito resultados, e desde então, TRI após TRI, a empresa tem melhorado o seu resultado, as margens têm crescido e o lucro aumentou para 100 milhões. E perceba que durante 4 trimestres, a Ferbasa tinha entregue um lucro abaixo do que 100 milhões. E agora, no quarto TRI, podemos ter a continuação de um bom resultado, até porque o câmbio médio praticado será maior e também é esperado um leve crescimento no preço do produto que a empresa vende, além de custos controlados. Então, se for o caso, a Ferbasa poderia entregar um resultado até que melhor no próximo TRI. E também tem outro detalhe, é que há uns 30 anos que a Ferbasa não falha nos pagamentos, até porque a empresa gera caixa, historicamente sempre teve uma dívida controlada, e o terceiro ponto é que quem controla a Ferbasa é uma fundação que depende desses proventos que a empresa paga. Então, certamente a Ferbasa deverá continuar mantendo algum pagamento de proventos para favorecer o seu controlador que precisa disso, porém, esse fato acontece porque a empresa tem condições de pagar proventos. Então perceba que no ano passado, a Ferbasa declarou um provento no dia 30 de novembro, ou seja, foi a data de anúncio, porém a DataCon aconteceu no início de dezembro e o pagamento foi feito no final de dezembro daquele ano. Aí depois, no dia 11 de dezembro, a Ferbasa anunciou o JCP relativo ao balanço do quarto TRI. Então em breve podemos ter um dividendo duplo da Ferbasa com pagamento para dezembro. E talvez ainda nessa semana, na sexta-feira, a Ferbasa poderá anunciar seu JCP relativo ao balanço do terceiro TRI. Então perceba que esse fato aconteceu em dezembro de 2022, que a Ferbasa anunciou 2 JCP e 2 dividendos naquele período. E a DataCon aconteceu no dia 8 do 12 e outro no dia 19 do 12. E ambos os pagamentos aconteceram ainda para dezembro daquele ano. Aí depois tivemos também 2 anúncios para dezembro de 23, com a DataCon para o dia 7 do 12 e 18 do 12. E o pagamento bem rápido após a DataCon. Então, seguindo este racional que a Ferbasa realiza, esse duplo pagamento para dezembro, em breve podemos ter 2 proventos da empresa. E, por sinal, até poderão ser melhores do que esse provento que recentemente a empresa anunciou, porque o balanço melhorou em comparação com o primeiro e o segundo TRI deste ano. E tem outro detalhe, é que olhando para o lucro que a Ferbasa entregou, com base para o pagamento de proventos, de 164 milhões de janeiro até setembro, desse lucro a empresa só repassou 22%, ou seja, ainda possui um grande lucro represado dentro da empresa que a Ferbasa poderia anunciar ainda para dezembro deste ano. Então em breve podemos ter notícias positivas, considerando os 2 JCP que a empresa poderá pagar. E por fim, a terceira empresa, ISA Energia, ISA E4, mudou o código que antigamente era TRPL4. E no ISA Energia Day, que aconteceu recentemente, os executivos destacaram que a empresa irá permanecer com um pagamento anual e a previsão é que a empresa irá continuar pagando proventos do tipo JCP para a empresa ser beneficiada com o pagamento de JCP. Então podemos ter algum JCP grande para dezembro deste ano e considerando o balanço que a empresa tem entregue, a previsão é que a ISA-CTEP terminará o ano com 1,7 bilhão de lucro líquido regulatório e a empresa disse que irá manter 75% do lucro sendo destinado para o pagamento de proventos. Então, se for o caso, isso representaria quase R$ 2,00 por ação, que na cotação atual nos dá 8% de dividend yield. Então, em breve, podemos ter uma grande bolada de proventos da ISA Energia de uns 8% na cotação atual. Lembrando que isso aqui não é nada irreal, porque em dezembro do ano passado, a empresa anunciou R$ 2,20 por ação.
E se pegarmos o balanço desde janeiro até setembro deste ano, a empresa entregou lucros acima do que o mesmo período do ano passado. Então, a depender do balanço do quarto TRI, tem chance da empresa pagar um JCP até acima do que 2 para ação, 2,20 para ação. Então, em breve, podemos ter novidades positivas de um grande JCP que a empresa poderá anunciar. Outro ponto, comentando aqui brevemente sobre a ICTEP, a empresa prevê cerca de 15 bilhões em investimentos até 2028, sendo 5 bi em reforços e melhorias em linhas de transmissão que já estão de pé e 10 bilhões em 7 projetos Greenfield, ou seja, a empresa está construindo o projeto do zero. Ou seja, muito investimento será demandado nesses próximos anos e esse ponto deverá agregar em cerca de 1,5 bilhão a 1,8 bilhão ao ano na receita da empresa. Porém, a previsão dos analistas da Genial é que a RBSE irá representar 2,5 bi da sua receita em 2027 e a empresa perderá grande parte da receita em 2028. Então, mesmo considerando esse salto na receita da ICTEP, considerando esses projetos que serão concluídos, então a receita crescerá de 2,3 para 4 bilhões, porém, esse ponto não deverá compensar a queda da receita na RBSE. Então, tem esse risco aqui na empresa, porque o resultado de 2028 poderá ser até menor do que o patamar de resultados atuais. Então, você tem que ver se o preço está atrativo para justificar essa queda futura no resultado. Fora isso, para o curto a médio prazo, o pessoal da Genial estima de 8 a 9% de yield na ICTEP e depois que o provento poderá cair para 5% em 2028. Então, pelo menos no curto a médio prazo, a previsão é de bons pagamentos acima do que 8%. Então, pessoal, comentamos aí sobre a estratégia do dividendo inteligente para dezembro e eu destaquei 3 empresas. Uma já está dado, que é o provento extraordinário da Petro e também o provento regular da empresa. Outra, a Ferbasa, que sempre anuncia esse provento duplo para dezembro de cada ano. E a terceira é a Isa Energia, que até na apresentação recente eles destacaram que deverão anunciar um grande JCP para dezembro de cada ano. Então, em breve, podemos ter notícias positivas da Ferbasa e da Isa Energia, e o da Petrobras já está dado o provento da empresa. Então, comente aqui abaixo se você é sócio de algum nome destacado, e em particular, eu só possuo a Ferbasa, porém, é uma posição bem pequena da minha carteira. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 500 vídeos para você aprender a investir melhor. E na parte de membros tem pelo menos 3 vídeos semanais, tem planilhas com preço e projeções, tem um Telegram para membros, tem notícias e muito mais. E se assinar e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios na corretora, conta corrente, cartão Black e muito mais. Então preenche o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.